Bom dia a todos, sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou o responsável pelas áreas de Relações com Investidores, M&A e Distribuição Institucional. E hoje conosco temos o Félix Cardamone, CEO, Flávio Neto e João Consiglio, nossos vice-presidentes, e Marcelo Picanso, CEO da BMG Seguridade. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de RI. Todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por escrito a qualquer momento através do ícone Q&A, que aparece na barra inferior da tela, informando nome e empresa. Lembrando que o material da divulgação em português e inglês já está disponível para download no nosso site, na aba central de resultados. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas a perspectivas dos negócios do banco devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições. Gostaria de passar a palavra para o Félix para iniciar a apresentação. Por favor, Félix. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma honra, mais um dia aí, uma honra estar fazendo aqui a divulgação de resultados para todos vocês. Gostaria de começar aqui no primeiro slide, destacando a consistência, né, dos nossos resultados, onde no primeiro trimestre de 25 entregamos um ROA de 12,1, né, em comparação com 9,9 no mesmo período do ano passado. E também o nosso resultado, né, o nosso lucro líquido, que cresceu 22%, também comparado com o primeiro trimestre do ano de 2024. No próximo slide, queria ressaltar aqui que a nossa estratégia, né, está cada vez mais próximo dos nossos clientes, através de uma evolução contínua, do entendimento do ciclo de vida do nosso público-alvo, e da evolução da nossa cultura interna, em servir cada vez melhor os nossos clientes, fazer cada vez melhor o desenvolvimento dos nossos produtos e processos para que eles fiquem cada vez mais adequados para o nosso público, né? A gente quer se aproximar cada vez mais dos nossos clientes, né? E nesse slide eu gostaria de destacar alguns pontos, né? Primeiro, a originação dos nossos produtos core, né? Que mesmo com um mercado com uma certa restrição, com a redução de originação, nós crescemos 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo, o crescimento das nossas originações via a autocontratação, né, que cresceu 22,5%, o que demonstra um avanço do nosso processo de digitalização e também desta jornada cada vez mais fluida para o nosso público. E, por último, o aumento do nosso cross-sell, né, onde esse indicador que a gente tem acompanhado muito de perto, né, nos assegura que nós estamos evoluindo de um banco transacional para um banco de relacionamento com esse público. E nós entendemos que essa questão ligada a vender, se relacionar, otimizar o relacionamento, obviamente sem abrir mão de rentabilidade, ela é fundamental para a nossa estratégia, não só de curto prazo, mas também de médio e longo prazo. No próximo slide, né, fica claro, né, que a nossa prioridade, obviamente, é a rentabilidade, é a eficiência, mas através da melhor qualidade de vendas, da melhoria dos nossos produtos, do atendimento e a busca constante da satisfação dos nossos clientes, né? E aqui tem alguns indicadores, né, que nós acompanhamos periodicamente, internamente, estamos aqui compartilhando com vocês, né? Que o primeiro é o NPS de atendimento, né, que está numa zona de excelência, o que é muito bom, né? Então, nós temos reduzido muito o custo, nós temos feito a nossa retenção no autosserviço já está em 88%, né, o que traz aqui uma eficiência
operacional muito importante, né? Mas claramente, né, sem abrir mão da qualidade, né? E isso também é demonstrado por outros dois indicadores aqui que são públicos, né? O primeiro, o ranking de reclamação do Banco Central, né, que nós melhoramos 15 posições, né? Quanto mais para baixo, melhor, é importante destacar, né? Quem está em cima tem mais reclamação, quem está embaixo tem menos. E o outro aqui do lado direito do slide, que é a pesquisa MESC, né, que é feito é uma empresa da Google, né? Então a gente faz essa pesquisa junto com a Google, uma pesquisa pública que avalia os principais apps do mercado, né, e onde a gente aparece em segundo lugar, praticamente aqui empate técnico com o primeiro do ranking. Então, acho que claramente, né, essa combinação de rentabilidade, foco no cliente, eficiência e um bom atendimento tem trazido bons resultados, né? As duas coisas não podem ser excludentes, né? A gente tem o foco no público, né? Classe C e D, 50 a mais, né? Esse é o nicho que nós escolhemos trabalhar, né? Um público bastante amplo, né? Um mercado interessável que beira aí alguma coisa como 40 milhões de aposentados, mais quase 15 milhões de clientes potenciais no consignado público, né? E agora com todos os clientes também potenciais que nós temos no consignado privado. Mas, obviamente, a gente foca, né, no 50 a mais, a gente entende que esse é o nosso nicho e toda a nossa equipe, né, tem a missão de desenvolver jornadas, produtos, atendimento, vendas, né, que sejam a especialidade, que a gente seja o especialista e o melhor no mercado para esse público, né? Indo para o próximo slide, vamos lá. Indo para o próximo slide, né, eu gostaria também de ressaltar, né, que uma das nossas maiores fortalezas, né, é essa capacidade que nós temos de alavancar os nossos canais físicos e digitais combinados, né, e isso é uma necessidade que nós entendemos do nosso público-alvo. E algumas coisas aqui que eu gostaria de ressaltar para vocês, né, primeiro, que a nossa rede é elegível para pagar quase 87% dos aposentados e pensionistas, então, mais uma vez, reforçando, né, o nosso bom posicionamento perante ao nosso público-alvo, ao nosso mercado endereçável. Segundo, o crescimento das nossas lojas Help, né, que nós já crescemos 9%, nós estamos aqui com 834 lojas. É importante destacar aqui que nós queremos chegar em 900 lojas até o fim do ano. A nossa rede de distribuição, né, é feita também através dos nossos parceiros correspondentes. Inclusive, destaco aqui que fizemos uma convenção, tivemos quase 450 pessoas presentes, né, onde a gente reforça, né, o quanto o correspondente bancário é relevante para o nosso negócio. E por último, né, mas não menos importante, todo o investimento que nós estamos fazendo na experiência digital. Então, no slide anterior, eu mostrei aqui o NPS do nosso aplicativo, né, bastante especializado e já colhendo bons frutos, mas também o lançamento que nós fizemos, né, o nosso shopping de crédito, que é basicamente um clique, o cliente não precisa abrir uma conta e ele colocando lá o seu CPF, né, ele já recebe todos os produtos que ele tem direito, seja ele de crédito ou os produtos de seguros também que nós podemos oferecer, né? Então a gente vem fazendo um investimento contínuo, né, nessa experiência digital combinado com a nossa força física e, obviamente, sempre trabalhando com muita transparência e clareza para com o nosso público-alvo. No próximo slide, como vocês podem ver, né, o banco continua a sua jornada de evolução da plataforma tecnológica, né, e adoção de novas ferramentas para que a gente aumente a nossa eficiência, que a gente cresça a nossa escala e que a gente aumente a satisfação dos clientes, né. Algumas coisas que eu queria destacar aqui, né, primeiro,
questão da utilização do cloud, né? Quase metade já do nosso processamento já tá no cloud, né? A gente pretende continuar essa evolução, né? Então isso traz para a gente bastante agilidade, como também, né, a nossa arquitetura de microserviço vai ajudar bastante, né, a velocidade de implantação, de desenvolvimento de novas soluções. O outro ponto que eu destaco aqui é o tempo de contratação dos empréstimos consignados, né, que saiu de horas para apenas alguns minutos. E por último, né, que nós temos mais de 30 iniciativas internas de inteligência artificial, né, sempre focado na questão de segurança e eficiência, aonde também tem alguns destaques já tangíveis, né, dos nossos resultados, né? Queria ressaltar aqui, por exemplo, no jurídico, né, nós reduzimos em 70% o tempo de produção de defesas, no nosso caso, a ouvidoria 73% na análise das demandas e para a confecção de respostas, e os nossos agentes de arquitetura também, que vai trazer muita agilidade e simplicidade na rotina dos nossos desenvolvedores. Ressalto que a gente não está colocando inteligência artificial ainda no front, quer dizer, para atendimento, para os nossos clientes, mas a gente vem aplicando ela em várias frentes eh, para trazer essa eficiência, para a gente entender muito bem como que a gente pode e deve calibrar e utilizar nessa evolução. Então, a combinação, né, de uma arquitetura mais moderna, né, do cloud service, da digitalização de processos e a aplicação de novas tecnologias, elas vêm trazendo bons insights, seja do ponto de vista desenvolvimento de produtos, atendimento, mas também ligados à nossa eficiência operacional, né? Feita essa abertura, eu gostaria de passar a palavra agora para o Flávio. Obrigado, Félix. Bom dia a todos. Um prazer aqui estar aqui novamente falando com vocês. Começando já pelo slide número 8, vamos falar sobre nossa carteira de crédito. Começando, obviamente, pelos nossos produtos mais relevantes, que são os cartões consignados, que apresentaram um crescimento de cerca de 2% com relação ao último trimestre, mantendo uma tendência já que a gente vem apresentando há algum tempo de crescimento dessa carteira. Por outro lado, o nosso maior destaque nesse trimestre foi a carteira de empréstimo consignado, que cresceu aí mais de 700 milhões, e esse crescimento foi bastante impulsionado por uma decisão estratégica que nós tomamos nesse TRI, devido à compressão de margem. A gente optou por não ceder a carteira. A gente viu o juros futuro bastante elevado, que prejudicaria bastante o pricing dessas vendas, então a gente tomou uma decisão estratégica de segurar durante esse primeiro trimestre, e obviamente agora com as curvas de juros acomodando em patamares um pouco mais baixos, a gente volta a fazer cessão provavelmente já no segundo trimestre. Nossa carteira de varejo pessoa física apresentou um crescimento de 7,6%. Aqui, o principal produto é o FGTS, junto com o crédito pessoal para pensionistas do INSS, e aqui ambas carteiras apresentaram crescimento, mas o principal deles foi puxado por essa segunda que eu mencionei, de crédito pessoal a pensionistas do INSS. Nossa carteira de atacado apresentando aqui um leve recuo, mas que não é uma tendência, aqui a gente vê uma tendência de estabilidade. E por outro lado, quando a gente olha para a carteira que a gente tem de crédito consignado nos Estados Unidos, essa sim a gente tem uma estratégia forte aqui de redução. A gente viu que essa carteira aí já caiu cerca de 600 a 700 milhões só nesse último trimestre. A gente deve continuar vendo movimentos de redução ao longo de todo o ano de 2025, possivelmente alguma coisa ainda em 2026, até que a gente consiga, ao longo do tempo, zerar essa carteira. Então, olhando como um todo, nossa carteira cresceu cerca de 2%, assim como foi o crescimento da carteira de cartão consignado que puxou. Seguindo para o slide 9,
A gente fala sobre a qualidade dessa nossa carteira de crédito. A gente passa a adotar a resolução 4966, que entrou em vigor no início desse ano, e com isso a gente passa aqui a dar a abertura da nossa carteira em estágio 1, 2 e 3 no crédito. Carteira em estágio 3 navegando em torno de 6%, enquanto o estágio 1 está chegando a quase 91%. Com a 4966, a gente fez um aumento no nosso provisão de cerca de 1,2 bilhão de reais. Com isso, o nosso índice de cobertura sai dos 108% e vai para 202%, que nos deixa aí bastante bem cobertos, né? Porém, ao passo que eu estou fazendo isso, a gente está vendo a nossa inadimplência, o nosso indicador de over 90 continuar reduzindo, agora em 4,1%. Então, de fato, o aumento aí da minha provisão é basicamente em função da 4966. Por outro lado, quando a gente olha a nossa despesa de PDD, aqui a gente olha sempre já líquida de recuperação, também tem o impacto da 4966 e principalmente por conta da não cessão de carteira de empréstimo consignado, que fez com que eu crescesse muito rápido minha carteira, a gente tem um aumento aqui, como já era esperado, na despesa, chegando no patamar de 6,6%. Com isso, eu passo a palavra para o Marcelo Picanço, que vai falar para a gente um pouco mais sobre nossa operação de seguros. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando a evolução que nós temos no negócio também de seguros. Bom, antes de falar dos números da seguradora, só gostaria de esclarecer que o nosso foco é basicamente trabalhar a inclusão. E com isso, 80% dos brasileiros que não possuem seguro, em um modelo de forte sinergia com o banco, que também tem na sua história todo esse processo de inclusão no crédito. Nós tivemos aqui uma evolução bastante robusta nos prêmios emitidos, nesse período de 66%, primeiro TRI de 24, primeiro TRI de 25, atingindo 118 milhões emitidos no trimestre, que é a forma que a gente olha o crescimento na seguradora em si, com um lucro líquido também bastante atrativo, atingindo um retorno sobre capital de 98%, com índice combinado muito saudável de 78%. Com isso, acreditamos que foi muito importante um movimento que fizemos da aquisição de 100%, e aqui ainda tem, obviamente, algumas aprovações regulatórias, mas 100% da BMG Seguradora, que é a nossa seguradora de varejo aqui. E com isso, com potencial de acrescentar 40 pontos percentuais de aumento no lucro líquido. Fazendo uma simulação aqui para o ano de 24, isso teria representado mais 26,5 milhões no resultado. E no primeiro TRI de 25, que é o nosso foco aqui, mais 6 milhões e meio sobre esses cerca de 10 milhões de share do BMG que obteve nesse período. E o impacto no capital do banco, ele é relativamente baixo, de cerca de 10 bips na Basileia. Então, esse é a parte da seguradora. E no slide 11, eu gostaria de destacar a evolução também que tivemos na corretora, com um crescimento de 41% nos prêmios comercializados, aqui são toda a arrecadação do dinheiro que o cliente nos confia, então, de forma muito robusta e contínua, né? Ainda temos, apesar de uma quantidade de apólice de seguro quase atingindo 10 milhões de negócios, assim, de apólices, de relacionamentos, como a gente fala, nós ainda temos 28% dos clientes do banco que possuem seguro, apenas 28%. A gente deve ver um potencial muito grande para aumentar essa penetração num público que tem uma oportunidade muito grande de melhor atender às necessidades de forma adequada. E também nós temos diversificado esses prêmios com crescimento em negócios e seguros que vão além do seguro do crédito. Então, a gente tem soluções como, por exemplo, solução de acesso à saúde, como assistência, e que atingiu aqui praticamente 700 mil pessoas, né, com um crescimento bastante robusto também. E
Nesse momento, eu gostaria então de passar a palavra, né, para o João. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Falar um pouquinho dos produtos especificamente. Acho que o Flávio já comentou rapidamente aqui a evolução da nossa carteira de empréstimo consignado, que foi bastante robusta no primeiro trimestre, em função da gente ter conseguido manter os níveis de originação nos níveis anteriores, quer dizer, antes de todas as dificuldades que aconteceram nesse primeiro trimestre para a originação no consignado. Então, acho que manter os níveis aqui foi bastante importante, e a nossa decisão de não cessão nesse trimestre em função das curvas futuras, né? Então, aqui a carteira cresceu de forma robusta, e sendo que ela é 95% INSS. Evidentemente, a gente tem buscado aqui a rentabilidade dessas carteiras com a maior eficiência operacional do banco, e estamos conseguindo nos manter muito competitivos nesse mercado. A gente acha que tem aqui, só completando, uma oportunidade muito grande aqui também no aumento da participação dos outros convênios públicos que não INSS, né? Essa era uma carteira ainda incipiente, não muito grande dentro do banco, e aqui a gente tem investido aí para aumentar a participação de outros convênios nessa carteira. Vamos lá, na próxima página 13, a gente tem aqui um pouco do que está acontecendo com a nossa carteira de cartão consignado e cartão benefício, onde a gente também tem conseguido crescer a carteira. O valor liberado tem crescido principalmente pela forte adoção dos clientes da utilização do cartão para compras e não somente para saques, né? Isso tem sido bastante importante para a gente facilitar a utilização dos cartões, crescer a emissão de cartões e crescer a nossa carteira de uma maneira recorrente, trazendo o cliente cada vez mais próximo. Então, aqui o destaque para o crescimento do cartão benefício, né, que a gente também conseguiu nesse trimestre aumentar a nossa participação, e aqui a gente, sendo uma carteira, uma das principais carteiras do banco, a gente tem bastante oportunidade de continuar crescendo de forma consistente. Temos aqui também uma oportunidade importante no aumento dos convênios públicos, né, que no caso de empréstimo é uma carteira que é mais ou menos 5% da nossa carteira. No caso de cartões, a gente já tem uma participação maior, que é mais ou menos 12% da nossa carteira, representada por outros convênios públicos, e a gente tem conseguido crescer de forma consistente, principalmente nesses últimos 3 meses. Passando aqui para a página 14, falar um pouquinho do varejo PF, onde aqui os principais produtos são a antecipação de FGTS e o crédito pessoal para pensionistas do INSS com desconto em conta, sendo que essa carteira é a carteira que a gente vem focando e crescendo de forma consistente nos últimos trimestres, né? Esse é um produto ainda subdimensionado em relação ao tamanho do banco. A gente tem uma oportunidade muito grande de trabalhar melhor os nossos clientes e aqui aumentar o número de produtos por cliente dentro do banco. Então, aqui estamos muito satisfeitos que essa carteira a gente vem crescendo de forma consistente e com bastante segurança, sabendo exatamente o que a gente está fazendo aqui na carteira de crédito pessoal. Antecipação de FGTS, evidentemente, não é um produto que tem crescido no mercado como um todo, mas a gente mantém a nossa participação de mercado aí.
Passando para a página 15, e falar um pouquinho do nosso negócio do atacado, né? Então, aqui a gente tem sempre, lembrando que o nosso negócio de atacado, ele é apoiado e tem uma estratégia de sinergia importante com a nossa investida Araujo Fontes, né, para as operações mais estruturadas e de mercado de capital, trazendo um aumento no retorno sobre capital alocado aqui nessa carteira. E nessa apresentação deste trimestre, a gente passa a colocar aqui o que é a carteira expandida, né, que em geral é o que que representa a nossa participação nos negócios de atacado, incluindo aí não só a carteira de crédito, mas avais e fianças e carteira de títulos e valores imobiliários, que é composta na sua grande maioria por ativos líquidos e de alta qualidade de crédito, onde a gente faz originação, estruturação e distribuição desses papéis. É uma carteira que tem muita segurança, em geral ela é coberta com garantias, com praticamente 90% da carteira tem algum tipo de garantia atrelada a ela. E vale ressaltar que nesse negócio a gente tem conseguido também obter uma receita não crédito bastante importante que vem crescendo consistentemente. Finalmente, acho que só mencionar que a gente continua participando aqui de várias ofertas e lideramos 5 ofertas como coordenador líder. Então, esse é um negócio que, se não tão grande em termos de carteira em relação à carteira do banco, mas que vem performando de maneira bastante boa nesses últimos trimestres. Queria agora passar a palavra aqui para o Danilo. Obrigado, João. Indo aqui para o slide 17, gostaria de começar falando aqui sobre a margem financeira, que segue crescendo, impulsionado pelo resultado dos produtos core, como crédito pessoal, que vem crescendo e contribuindo ainda mais para a geração de receita, mesmo nesse cenário desafiador. A margem após o custo de crédito teve uma redução nesse trimestre, conforme esperado. Isso foi devido ao aumento da despesa de PDD, devido à entrada da resolução 4966, que o Flávio acabou de comentar também. Lembrando que nesse trimestre, diferente dos demais, o banco decidiu não realizar cessão sem retenção de risco e benefício. Isso também traz um impacto aqui na comparatibilidade do índice. Indo para o slide 18, o banco segue atuando com foco em uma gestão eficiente de custo, enraizada na cultura e bem fortalecida com ganho de eficiência tecnológica e operacional, conforme foi bem apresentado pelo Félix. A despesa de PDD caiu, a despesa vem caindo aqui 4% nesse trimestre, com o índice de eficiência melhorando em 3,5 pontos percentuais com relação ao trimestre anterior. Isso também devido à melhora na geração de receita. A provisão operacional, ela tem sim um efeito sazonal aqui no primeiro trimestre do ano, devido à menor entrada de ações, mas o importante é que ela vem também melhorando em relação à receita, vem melhorando essa comparatibilidade aqui com base no resultado, significando menor representatividade dentro do resultado. O importante destacar, né, sobre essa questão de provisões operacionais, o trabalho interno que vem sendo feito, com o uso da ferramenta de AI, que o Félix também falou ali no início da apresentação, aumentando o nível de êxito nos encerramentos das ações. Nesse trimestre, atingimos 71%, que é um dos maiores patamares nessa história, nessa série histórica aqui que nós estamos apresentando. Indo para a página 19, para o slide 19, falar um pouco aqui sobre a gestão de ALM do banco, nessa parte de captação. O banco vem mantendo, né, e eu gostaria de reforçar essa gestão conservadora de liquidez, por isso que começamos a apresentar aqui esse fluxo de caixa, que está muito bem casado, principalmente agora no curto prazo. E seguimos ampliando, né, a proximidade com o investidor institucional, reforçando essa estratégia em mercado de capitais. O banco cresceu nesses últimos 12 meses 67%, superando 10 bi, junto à exposição com investidores institucionais, e já representando aqui 30% da captação total. Os depósitos a prazos têm sido, né, a gente tem apresentado uma redução, e no mix do funding total, ele teve uma redução de 8 pontos percentuais.
E passamos nesse trimestre a destacar também o valor de referência para o FGC, que ele é usado para calcular o valor da contribuição adicional. Vejo vocês aqui que a gente chegou a ter mais de 70% em dezembro de 2023 e chegamos agora, em março, com 55% nesse trimestre. Vindo para o slide 20, falar um pouco da estrutura de capital do banco. O capital foi impactado, né, conforme também a gente viu essas mudanças regulatórias aqui da 4966, ele foi impactado em 694 milhões nesse trimestre. Contudo, apenas um quarto dele passa sobre as questões de Basileia. Ainda, né, além da 4966, que foi muito comentada, tivemos a resolução 492, que ela traz um impacto no aumento da ponderação do RWA. Mas entendemos que o banco vem com o nível adequado de capital para o crescimento esperado das nossas operações e tem, obviamente, aqui a geração interna de capital e o consumo de crédito tributário como fatores bem positivos. A nossa tendência é que o Basileia volte a crescer nos próximos trimestres e vou fazer um link aqui com a fala do Flávio, né? Se a gente considerar a saída da carteira de consignado nos Estados Unidos, seja pelo vencimento ou até pela cessão sem retenção de risco dessa carteira, o nosso Basileia total estaria em 13,2%, fazendo essa simulação. E agora eu gostaria de voltar a palavra para o Félix, para as últimas telas de encerramento. Obrigado, Danilo. Bom, falando um pouquinho aqui das nossas prioridades estratégicas, né, indo para o próximo slide, eu acho que aqui fica muito claro, né, que mesmo num mercado bastante desafiador, né, nós conseguimos crescer a nossa margem financeira, né, e controlamos muito bem os nossos custos, né? Então, aumentamos a nosso ganho de escala, a nossa eficiência, e, consequentemente, a rentabilidade do banco, né? Então, com isso aqui, a gente continua na evolução para fazer o Banco BMG ser um banco melhor, um banco mais forte e também um banco mais rentável, né? E realmente um grande desafio. Nós temos inflação alta e etc., mas o controle de custos, né, tem sido sempre uma das nossas prioridades, né? O nosso ticket médio é baixo, o spread anda muito baixo aqui, como todos sabem, né, principalmente do crédito consignado. Então, nós temos que focar no que dá para fazer dentro de casa, né? E esse tem sido o grande direcionamento aqui, né? Vamos fazer tudo o que a gente pode dentro de casa, né? Porque esse mercado é um mercado cíclico e nós estamos nos preparando aqui, né? E fazendo uma bela evolução no mercado extremamente difícil, né? E quando esse mercado melhorar, nós vamos estar muito bem preparados e muito bem posicionados para atingir um nível de ROI e rentabilidade bastante alto, né? Acho que como todos veem nos resultados do dia a dia, né? E indo para o último slide da apresentação, eu compartilho aqui com vocês, né, um breve resumo das nossas prioridades estratégicas. Deixa eu mudar o slide, por favor. Obrigado. Que são aumentar o mercado endereçável e a oferta de produtos, né? Acho que já falamos sobre isso, o Flávio, o João e o Marcelo também reforçaram, alavancar os nossos canais, integrar e digitalizar, né, a nossa visão cliente e processos e ser cada vez mais eficiente, né? E alguns pontos aqui que eu queria destacar, né, os 2,2 bilhões originados nos produtos core no primeiro trimestre do ano, os nossos convênios públicos ativos que vem aumentando, né? E o João mencionou aqui, ainda é pequeno, mas tem um potencial gigantesco. O mercado dessa carteira é uma carteira em torno de 350 bilhões de reais, né? Então a gente tem muito espaço aqui para crescer e tem uma margem melhor, né? E lançamos seguros de assistência, né? E estamos ganhando representatividade nesse sentido, que é sempre focar na necessidade do nosso público. Outro ponto aqui para reforçar a questão referente aqui ao nosso índice de eficiência, né, que está bastante competitivo, evoluiu muito, né, nesses últimos anos, e o percentual de 75% de êxito nas nossas ações cíveis, né? Isso era um problema que o banco já vem carregando há um tempo, né? E graças a Deus aqui, nossa, e muito trabalho, nós conseguimos achar um caminho e esses números já estão começando a ceder,
né? E ressalto, né, que as nossas originações já há quase 2 anos atrás que a gente faz uma videochamada com todos os nossos clientes, né? Então, para essas safras, né, a partir de setembro, outubro de 2023, a gente tem 99% plus de sucesso, né? E as aplicações aqui ligadas à inteligência artificial para trazer mais eficiência. Na parte de canais, aqui o crescimento de 23% das originações via autocontratação, que mostra, né, a digitalização dos processos e nós estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes, o crescimento constante aqui da nossa rede de franquias, e o lançamento do nosso shopping de crédito para melhor atender os nossos clientes. E, por último, aqui, né, o aumento do índice de cross-sell, né, com um destaque aqui no 3,2 milhões de usuários aqui, né, no WhatsApp, né? Então, esse relacionamento é um relacionamento que a gente entende que é o canal mais fluido para o nosso público-alvo e cada vez mais nós estamos investindo nesta forma de interagir com os clientes, né? Então, assim, para finalizar, né, eu queria agradecer muito a equipe do Banco BMG, né? Todo o time aqui tem feito um trabalho brilhante, todo mundo se esforçando bastante para a gente atender os nossos clientes, né, e alcançar esses resultados, né? É uma jornada difícil, é a jornada que a gente está passando num mercado bastante competitivo, né? Mas o nosso time faz a diferença, né? Então, eu queria agradecer a cada um dos nossos colaboradores e diretoria, né? O apoio dos membros do nosso conselho de administração, né? Que estão sempre prontos aqui para nos ajudar, né? Os nossos franqueados, né? Que nos apoiam sempre, que estão aqui engajados em atender cada vez melhor os nossos clientes, e crescendo aqui a nossa rede, e os nossos parceiros correspondentes bancários, né, que esse mix, né, que faz todas as fortalezas, faz a fortaleza do banco, né? Então, todo mundo muito engajado com a estratégia, todo mundo muito engajado, né, com esse foco no cliente, né? E sem esse time aqui, a nossa evolução não seria possível, né? E ressaltar, né, que realmente nós estamos num momento de bastante desafios, um mercado que está difícil, mas fazer esse reposicionamento do banco nesse mercado, acho que tem um charme maior, né? Porque tudo é cíclico, nós sabemos que esse é um mercado sólido, é um mercado pujante, né? Um mercado que gera muito emprego, um mercado que oferece para os clientes finais, né, um crédito barato, né, um crédito para realizar os seus sonhos, e que o banco está cada vez mais preparado para todos esses desafios, né? E na hora que as coisas melhorarem, eu tenho certeza que o banco vai estar num posicionamento de destaque e será um dos grandes vencedores desse ciclo. Então, agradeço a todos aqui pela participação, e agora acho que nós vamos passar para as nossas perguntas e respostas, certo, Dani? É isso, Félix. Entramos agora na sessão de perguntas e respostas. Gostaria só de relembrar a todos que as perguntas devem ser enviadas aqui no ícone Q&A, que aparece na barra inferior da tela, informando, por favor, o nome e empresa. E já aqui com a nossa primeira pergunta, que vem do Pedro Ávila, da Varus Research. Durante o primeiro trimestre de 2025, observamos uma redução relevante no saldo de créditos classificados no estágio 3, o que fez com que a relação entre provisões e esses créditos subisse de aproximadamente 36% para 54%. Poderiam comentar o que motivou essa movimentação no estágio 3 e, eventualmente, como ela se relaciona com a trajetória esperada da inadimplência e do índice de cobertura nos próximos trimestres? Por favor, Flávio, você pode nos ajudar? Claro. Primeiro, obrigado pela pergunta, Pedro. Aqui são dois efeitos, basicamente. Um deles, você vai reparar que a gente baixou bastante coisa para prejuízo, então isso tem a ver com a melhoria gradual que a gente foi tendo na nossa carteira de crédito. Então, carteiras mais antigas chegam no estágio de prejuízo e, obviamente, saem do nosso balanço. Mas o principal efeito não é esse, o principal efeito realmente tem a ver com a entrada em vigor da Resolução 4966, que eu mencionei durante a apresentação. O que ela faz, né? O BMG, assim como praticamente todos os bancos médios,
utilizavam um modelo de perda esperada, né? De perda incorrida. Então, a provisão, toda a carteira nascia com basicamente 0,5% de provisão, principalmente carteira varejo, nascia com 0,5% de provisão, e aí, à medida que ia incorrendo em atraso, essa provisão vinha crescente. Agora, a carteira já nasce com a provisão de perda esperada, então, na prática, ele antecipa alguns meses o provisionamento quando você está crescendo uma carteira. Então, a maior parte do efeito é esse. E olhando para frente, como essa metodologia agora ela fica, a gente deve navegar sempre, pelo menos enquanto a gente estiver observando crescimento de carteira, com um índice de cobertura mais elevado do que a gente costumava navegar anteriormente. Excelente, Flávio. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Olavo Artuso, do UBS. Olá, Flávio, Danilo e Sofia. Obrigado pelas perguntas. Primeira delas, gostaria de entender como está a evolução do consignado público. Entendo como um bom catalisador do ROI do banco. Então, se puder compartilhar quanto essa carteira representa do todo e quanto esperam chegar no final do ano de 2026, nos ajuda a entender os nossos cálculos aqui. Eu vou dividir essa pergunta em duas e peço a ajuda do João para essa primeira resposta. Obrigado, Danilo. Obrigado, Olavo. Bom, como eu falei, na verdade até mencionei rapidamente, a nossa carteira de convênios públicos e empréstimos, ela é aproximadamente 5%, a carteira de convênios públicos em cartão consignado e benefício, aproximadamente 12% da nossa carteira. O que está acontecendo é que a originação vem acima desses níveis e ela vem ganhando espaço mês após mês, né? Então a gente fez uma série de ajustes, tecnologia, esteiras, filtros, maneira de operar, com novos convênios públicos e esse é um mercado que a gente vem atuando de maneira mais intensa, ainda com uma velocidade aquém daquela que a gente gostaria, mas de qualquer maneira o BMG é muito tradicional nesse público e a gente tem conseguido avançar a nossa participação aí na originação. Obrigado, Danilo. Obrigado, João. Ainda seguindo aqui na pergunta do Olavo, a segunda parte vem, vou ler aqui. Outra pergunta é sobre as despesas com provisões operacionais. O resultado, se ponderarmos pela carteira, mostrou melhora significativa. Então, é possível esperar que o banco irá rodar nesses níveis nos próximos trimestres, ou devemos ver alguma deterioração ao longo do ano? Flávio, se puder contribuir, por favor. Obrigado pela pergunta, Olavo. Então vamos lá. Questão de provisões operacionais tem a ver ali com a entrada de ações cíveis. Então existe sim um efeito sazonal aqui, tá? Então, em geral, ali no mês de janeiro até meados de fevereiro, você tem todos os anos o recesso do judiciário. Então, o primeiro TRI, historicamente, é um TRI de entrada mais baixa de processos no judiciário. Então, isso obviamente reduz o número. Agora, comparando esse número com os números passados, mesmo que a gente observava no primeiro TRI, a gente vê sim uma tendência positiva, ainda não do lado da entrada de ações, isso aí tem estacionado, pelo menos parou de crescer, mas tem estacionado ali num patamar ainda alto, a gente ainda está buscando essa redução. Porém, o que eu tenho conseguido entregar é do lado do êxito, né? A gente tem ganhado cada vez mais ações, nosso êxito, como a gente mostrou aqui no nosso release, vem num patamar cada vez mais alto e com isso, obviamente, meu custo por ação reduz. Então, assim, uma tendência de médio prazo é a gente começar a ver esse número reduzir. Todo o trabalho que a gente faz aqui, a gente tem que sempre lembrar que o resultado ele demora, né? Infelizmente, a gente não captura ele rapidamente, mas esse é um trabalho já que a gente vem colocando em prática há alguns anos, né? Então, agora a gente finalmente começa a conseguir colher esse resultado. Obrigado, Flávio. E a próxima pergunta vem do Rafael Reis, do Banco do Brasil. Bom dia, parabéns pelo resultado. O impacto da 4966 sobre o PL Basileia, como a gestão está calibrando a estratégia de crescimento da carteira com a necessidade de preservar capital?
estudam mudanças no mix ou apenas runoff deve dar espaço para as linhas de score? Obrigado. Flávio, pode contribuir mais uma vez aqui? Claro, primeiro, obrigado, Rafael, pela pergunta. Vamos lá. Questão de capital, obviamente, é um tema que está sempre no radar, tá? E aqui no BMG a gente entende que isso não deve afetar crescimento, porque a gente tem aqui várias alavancas que a gente consegue pilotar para puxar mais, para conseguir trazer mais capital para o banco. Só para citar algumas aqui que a gente vem trabalhando, e aí, conforme necessário, a gente puxa mais ou menos uma ou outra alavanca, mas eu posso citar aqui a redução da carteira de empréstimo consignado nos Estados Unidos. Essa já tá rodando, já está em vigor, então a gente já viu essa carteira começar a cair e vai ver ela caindo mais ao longo dos próximos trimestres. A gente tem que lembrar que as nossas principais carteiras, seja ela empréstimo consignado, seja ela FGTS ou o próprio cartão consignado, são carteiras altamente líquidas, então esse é um ativo que eu consigo originar e consigo ceder para bancos, para estruturas de forma a desalavancar meu balanço, desalavancar meu capital. A gente, como eu mencionei, o João também reforçou, a gente teve uma decisão estratégica de não fazer essa sessão no primeiro TRI, devido à estresse de mercado, mas obviamente o mercado se acomodou num patamar de juros mais baixo e a gente vai voltar a fazer agora no segundo TRI. E além disso, a gente tem a geração de resultado, que obviamente contribui para aumentar o nosso capital, e não só isso, mas ela tem um efeito potencializado devido ao consumo de crédito tributário. Então essas são as nossas 4 principais alavancas, e o tempo inteiro a gente está olhando para o nosso ritmo de crescimento, para se eu preciso puxar mais ou menos uma ou outra alavanca para conseguir balancear isso e nos deixar um nível de capital adequado. Obrigado, Flávio. A próxima pergunta vem do Marcos Ferreira, gestor. Com um cenário macroeconômico desafiador, Selic mais elevada e cap de taxa de um consignado, quais as expectativas para 2025? O que o banco está fazendo para garantir a rentabilidade? Félix, se puder contribuir com essa resposta, por gentileza? Vou repetir aqui, tá? Assim, o banco entende, né, que nós temos uma série de alavancas para trabalhar, como o Flávio disse, né? Tem o consignado público, que tem taxas melhores, tem a questão ligada a seguros, também que nos ajudam nessa alavancagem. Tem o consignado privado também, que nós estamos iniciando, mas basicamente com uma certa cautela, porque ainda tem alguns gaps de processos, né, com que faz com que a gente tenha que trabalhar com calma, e muito focado na questão ligada à eficiência operacional, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, é um mercado desafiador, né, que nós estamos vivendo. Isso não vem de agora, né? Isso já está vindo já faz algum tempo, né? A questão da compressão das taxas de consignado, ela já vem desde 2023, mas de qualquer forma, né, a nossa eficiência, o nosso mix tem se mostrado, e a nossa estratégia, obviamente, né, de estar mais próximo dos nossos clientes, tem se mostrado acertada para que a gente consiga bons resultados. E eu queria ressaltar novamente, né, nós acreditamos assim que nós temos um mercado endereçável bastante pujante, nós somos especialistas nesse público, né? Nós somos sinônimo de categoria. Esse banco é um banco quase que centenário, que já passou por outros ciclos de aperto, mas a gente está muito bem preparado para passar por isso, né, do ponto de vista de capital, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de equipe, né, e atingir resultados ainda melhores quando esse ciclo bastante difícil se encerrar. Obrigado, Félix. Próxima pergunta vem do Frederico Penido, investidor pessoa física. Bom dia. Praticamente todos os bancos que já divulgaram seus balanços do primeiro TRI citaram o início da operação do consignado privado. Por favor, poderiam nos dar um update sobre o planejamento do produto no BMG? João, se puder contribuir com essa resposta, eu agradeço. Obrigado, Danilo. Obrigado, Frederico. O consignado privado a gente entende como um mercado potencial muito grande, muito importante. A gente sempre foi entusiasta de primeira hora
do consignado privado, porque ele traz uma oportunidade importante a gente oferecer crédito a taxas melhores por conta da garantia do fluxo e da forma como está sendo proposta, para um público que eventualmente não tinha acesso a esse tipo de oferta. Evidentemente, a gente ainda está vendo uma série de dificuldades de implantação, operacionais e como vão ser o retorno dos recursos, etc. Então, do ponto de vista de execução, estamos prontos para evoluir no consignado privado, mas estamos fazendo de uma maneira conservadora, até que a gente comprove que todos os fluxos e as partes operacionais e a forma de pagamento e etc. Esteja funcionando adequadamente. Boa. Obrigado, João. E próxima pergunta vem do Lorenzo Lima, da Evolve Capital. Qual que é a estratégia de cessão de carteira? Acho que o Flávio falou um pouco disso, João, se você puder também contribuir sobre sua ótica. Bom, sobre cessão de carteira, acho que falamos um pouco, quase todos aqui, sobre a cessão de carteira. O que a gente tem feito, é, na verdade, é um pouco consequência da nossa capacidade de originação. A gente tem uma capacidade de originação muito maior do que aquilo que a gente mantém no nosso balanço, e a gente tem aproveitado essa capacidade de originação, e à medida em que surgem oportunidades de cessão de carteira que tragam resultados positivos para o banco, a gente faz a cessão de carteira, e isso evita que a gente diminua a nossa força de originação, diminua a nossa atuação no mercado. Então, isso tem acontecido de maneira constante, e a comprovação de que a gente olha as melhores oportunidades e fazemos a cessão ou não, dependendo da rentabilidade que essa cessão vai nos trazer, é que no primeiro trimestre não fazia sentido, a gente não fez a cessão, e agora que a gente está vendo mais oportunidades, provavelmente a gente deve voltar a esse mercado, e assim vai ser sempre. Excelente, João. Obrigado pela resposta. Próxima pergunta vem do João Vicente, gestor. Vocês anunciaram um aumento da participação na seguradora. Qual que é a estratégia para crescer nesse segmento? Marcelo, se puder nos dar um pouco de cor sobre esse assunto. Bom, obrigado, Danilo. Obrigado, João, pelo interesse, pela pergunta. Acho que aqui tem alguns elementos para esse crescimento, né? O primeiro é uma forte sinergia com o bancassurance para a gente alavancar canais que hoje já têm uma alta capilaridade e uma efetividade nessa venda, né, de seguros para um público que ainda tem muita carência de proteção, né? A gente está falando de um índice de penetração muito baixo, especialmente em rendas menores. A penetração no Brasil de seguros é muito baixa, a gente fala geral é 20%. E aqui a gente tem, além da questão dos canais que nós temos com essa sinergia, a gente está expandindo e melhorando o nosso portfólio de produtos. Seja otimização do que a gente já tem, tornando ele mais simples, mais de fácil entendimento, mais acessível. Inclusive, aqui tem uma questão importante, que é caber no bolso, né? Caber no bolso de um cliente de menor renda, que seja uma proteção de forma genuína, mas que caiba no bolso. E com isso a gente está diversificando as receitas e gerando esse crescimento. Acho que um exemplo disso foi trabalhar essa necessidade que essas pessoas têm de acesso à medicina de uma forma mais barata, mais eficiente, né? Com o MED e um exemplo de crescimento muito forte nesse aspecto. E acho que, acho que tem um aspecto principal da nossa estratégia, que é o foco. O foco é basicamente somente na questão da inclusão, que é talvez o maior desafio do mercado segurador, mas, por outro lado, a maior oportunidade também. Então, a nossa estratégia é muito focada nisso. Isso tem a ver desde canal, produto, linguagem, abordagem. E eu gostaria de reforçar a importância dos nossos parceiros, dos nossos canais, porque seguro, e isso não só no Brasil, mas em várias geografias, vários mercados, ele precisa de oferta. E nós temos canais que fazem essa oferta de forma proativa, mesmo para o público de menor renda. Então, acho que isso tem aqui uma estratégia ancorada
nesses pilares que eu falei. E a gente vê bastante oportunidade de crescimento ainda, apesar do crescimento que a gente já vem apresentando. Obrigado, Marcelo. E a próxima pergunta vem do Dante Sagula, da Lowtech. Bom dia, senhores. Obrigado por pegar minhas perguntas. Na verdade, ele fez duas perguntas. Eu vou separar elas aqui, fazendo a primeira. Existe algum plano ou meta interna para um nível de ROI na faixa de 15%? Considerando o PL vigente, é possível projetarmos um ROI nesse patamar? Félix, puder nos dar um pouco de cor sobre esse assunto? Obrigado, Dante, pela pergunta. Olha, apesar do cenário bastante desafiador, nós não estamos satisfeitos ainda com o ROI que a gente está dando. Sem dúvida nenhuma, nós podemos e devemos buscar um ROI melhor no decorrer do tempo, né? Assim, eu sempre digo aqui internamente e vou repetir aqui que o banco não tem atalho, né? O banco é um trabalho de melhoria contínua, e eu entendo que a gente está no caminho de cada vez entregar um ROI melhor, né? Claramente, existem uma série de desafios de mercado, existem os desafios internos também da nossa evolução, né? Mas a nossa ambição é continuar evoluindo e crescendo o ROI para que a gente alcance padrões ótimos de mercado. Então, vamos continuar trabalhando para que o ROI seja cada vez melhor, sim. E o banco tem potencial de entregar um ROI melhor, mas claramente de uma forma sustentável, e que consiga chegar aí nas melhores práticas de mercado. Obrigado, Félix. A segunda pergunta é: quanto a distribuição de JCP? Será mantida a política de maximização de JCP? E aqui eu já trago junto com as demais perguntas dos investidores sobre essa questão de distribuição. Flávio, se puder dar um pouco de luz sobre esse assunto. Obrigado, Dante, pela pergunta. Sim, nossa intenção é manter a política de maximização de JCP, porque isso é um gerador de resultado, né? Se eu não tiver pagando o JCP dentro dos limites máximos que eu posso pagar, eu tô tirando recurso do acionista e estou colocando mais recurso numa alíquota mais alta de pagando imposto para o governo. Então, sim, nossa intenção é manter a política de maximização de juros sobre capital próprio. Obrigado, Flávio. Encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a participação de todos em mais uma conferência de resultados do Banco BMG. Relembrando aqui, o time de RI está à inteira disposição. Tenham todos um ótimo dia.